Oi, corajosa! Vamos para mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje eu quero falar com você que para viver o novo de Deus, você precisa ir além do medo. É isso mesmo, então continua aí no vídeo, papel e caneta na mão para você anotando os insights e continua aí que Deus vai falar muito ao seu coração. Bora lá pro vídeo! E eu já quero começar esse vídeo aqui com você lendo uma passagem que está em Josué 1, do 8 ao 9. Se você tiver com a Bíblia aí, vamos ler juntas. Se não, vai me acompanhando, tá bom? Vamos lá. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O medo é uma das maiores batalhas mentais que a gente enfrenta, né? Tanto nos momentos que a gente está passando por ansiedade, que a gente fica preso no futuro, a gente tem medo do futuro porque ele é incerto, como quando a gente está passando por uma depressão, por exemplo. Que a gente fica preso no passado, a gente tem medo que o passado volte a acontecer, a gente fica lá com medo naquele passado, preso nele, medo de quem a gente foi, medo do que a gente viveu, e a gente se prende naquele passado e esquece do principal, que é viver o hoje. O hoje se chama presente, porque ele é um presente de Deus na sua vida. Mas como então que a gente vai viver o novo de Deus se a gente carrega esse medo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lançou fora todo medo, ele lança fora todo medo. Então, quando o medo vier até você, quando o medo invadir o seu coração, quando o medo dominar suas emoções, esse medo deve ser lançado ao Senhor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo só vai embora na vida de quem conhece a palavra, de quem conhece as escrituras e de quem conhece verdadeiramente Deus. Porque tá aqui, ó, em Josué do 1 ao 8, Josué 1, 8 e 9. No 8 ele fala: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Na palavra, como que você vai falar de algo que você não lê? Como que você vai vencer batalhas da vida, sendo que você nunca leu o manual da vida? Como que você vai montar algo que você compra, são peças, muitas peças, só que você não sabe montar? O que você tem que fazer para conseguir montar esse objeto que você comprou? Olhar o manual, não é mesmo? Na nossa vida é a mesma coisa, só que a gente quer dificultar, a gente não quer olhar o manual. Aqui tem tudo, todas as situações que a gente passa, a Bíblia fala, a Bíblia mostra como que a gente tem que sair das situações, como que a gente tem que enfrentar os nossos medos, os nossos inimigos, as batalhas, tá tudo no livro da vida. Então aqui, ó, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, ou seja, leia a palavra e comece a refletir sobre ela, comece a verdadeiramente estudar sobre ela de dia e de noite, para que você lembre o que está escrito, para que você coloque em prática no seu dia a dia o que está escrito na palavra. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. A gente só consegue viver o novo de Deus, viver o processo, viver o chamado que Deus tem pra gente se a gente passar pelo processo. E no processo, se a gente não entender o que a palavra de Deus está dizendo, se a gente não entender e não conseguir ouvir o que Deus está falando pra gente, a gente não consegue viver o processo e a gente vai querer parar no meio do caminho. A gente vai querer desistir do meio do caminho, ou a gente vai achar que aquilo ali que a gente já está vivendo já está confortável. Por que eu vou querer avançar mais? Porque ali não foi aonde Deus separou para você. Foi só uma passagem. Então, se você quer viver o novo de Deus, lança fora esse medo. Entrega suas emoções para Deus. Entrega o seu medo para Deus. Olha só, me veio à memória agora uma situação que aconteceu comigo e, assim, de uma hora para outra, assim, duas pessoas me chamaram para fazer live e nas duas antes eu fiquei nervosa. Mas sempre que eu ficava nervosa, eu ficava com medo, aquele frio na barriga, sabe? Eu falava assim: Pai, o Senhor me chamou.
E eu tô aqui por você, pelo Senhor, Pai. Eu tô aqui por você porque o Senhor me chamou. Então aqui tá uma chave muito importante para você. Leia a palavra. Medita nela dia e noite. Só assim você vai conseguir vencer o medo. Só assim você vai conseguir viver bem e ter sucesso aqui nessa terra. E ter sucesso no chamado que Deus tem para sua vida. Porque só conhecendo a palavra de Deus e só conhecendo o Deus que você serve, você vai conseguir chegar no chamado que Ele tem para você, no destino final, no alvo. Só assim você não vai parar no meio do caminho. E você vai avançar. Independente de traumas, independente de medos, independente das suas crenças. Então vai além do medo mesmo. Deus te chamou para ser águia. Então, por que você tem andado com galinhas até hoje? Para de andar com galinhas e comece a andar e agir como águias. Se posiciona, vai na direção do seu chamado, voa. Se Deus te chamou, não fica preso no seu passado, não fica preso no seu futuro. Viva o hoje, porque Deus já está no seu futuro e Deus já cuidou dele para você, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Então, se Ele te chamou, ouça a voz dele. E para onde Ele falar para você, vá, além do medo. E eu não vou te falar que quando você começa a viver o chamado de Deus, apesar de você conhecer a palavra, eu não vou falar para você que o medo vai embora. Não vai embora, o medo ainda vai ficar. Eu fui convidada para fazer algumas lives e para falar com pessoas assim. E eu não vou mentir para vocês. O medo vem. Aquela vozinha falando, você não vai conseguir, você vai errar. Vai fazer feio. Aquela voz vem, aquele medo vem e ele é natural. São as nossas emoções. Só que a gente não pode deixar se dominar por elas. A gente não pode paralisar por causa delas. E em vários momentos que essa voz vem sobre mim, em vários momentos que ela tenta me paralisar, que ela fala, você não vai conseguir, você não vai ir, se você for vai dar ruim. Todas as vezes que essa voz vem na minha cabeça, no meu coração, sendo que eu sinto que é o que Deus me chamou para fazer, é o que Ele está me pedindo para fazer, eu fecho meus olhos e eu falo em pensamento, eu falo, Deus, é o Senhor que está me chamando para fazer isso. E não importa se eu tiver com medo ou se eu não tiver com medo, eu vou além do medo. Eu vou ir porque o Senhor está me chamando. E maior é a obediência que eu tenho por Ti do que as minhas limitações. Maior é o Senhor do que os meus medos, do que os meus traumas, do que as minhas crenças. Então, querido, se Deus está te chamando para fazer algo, se Deus está te chamando para ir, se Deus está te chamando para pregar para as nações, vá. Ainda que você fale que você é tímido, que você não consegue, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então para de falar isso para você mesmo. Para de acreditar no que um dia Satanás falou para você, que você era tímido. Não, você não é tímido. Você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Sim, de um Deus vivo. Então para de se olhar dessa forma, para de se vitimizar dessa forma. Para de acreditar nas armadilhas que Ele tem lançado sobre você, nas crenças que Ele tem colocado sobre a sua vida. Para de acreditar nas pessoas que Ele usou para colocar você contra Deus. Para de acreditar nessas armadilhas. Ouça somente a voz de Deus. E você só vai ouvir a voz de Deus se você estiver caminhando na direção dele. Quanto mais perto de Deus, mais nítido será ouvir a voz do Pai, o que Ele está falando para você. Eu quero orar por você agora, tá bom? Vamos lá, se você conseguir, feche seus olhos. Ou se não, me acompanha na oração, tá? Senhor, meu Deus, muito, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui em mais um vídeo do canal, Senhor Jesus, trazendo a sua palavra, trazendo luz para a vida dessas pessoas, ó Pai. Pai, o Senhor quer usar, Pai, grandemente essas pessoas na tua obra, Pai, para fazer o que o Senhor tem que fazer na vida delas. O Senhor escolheu elas a dedo, Paizinho. Se elas nasceram, é porque o Senhor tem um grande projeto sobre a vida de cada uma, Pai. Não deixe que o inimigo tente lançar vozes contrárias na voz dessas pessoas, ó Pai. Não deixe que ele ganhe o poder através da mentalidade delas, ó Pai. Pai, só o Senhor tem poder, só o Senhor é único, só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Então que essas pessoas hoje, Senhor Jesus, consigam ouvir a sua voz, ó Pai, e não se enganem com a voz do inimigo, Pai. Que um dia o inimigo falou que ela era uma pessoa tímida,
que ela era uma pessoa que não falava nada, que era uma pessoa que não conseguia falar. Pai, repreendo agora, Pai, todo o espírito de vitimização da vida dessa pessoa, Pai. Todas as crenças, toda a falsa identidade que tentaram colocar na vida dela, Pai, cai por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor se revele sobre a vida dela, que o Senhor revele a sua identidade sobre a vida dela, Pai. Que ela possa sobrevoar o medo e ir além do medo para viver os teus projetos, as tuas obras, o que o Senhor tem na vida dela. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E me segue no Instagram, aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha. E que essa palavra tenha edificado o seu coração. Mas não só ouça a palavra, não. Quantas vezes for necessário, volte o vídeo. Anote os insights que você tem, que Deus colocar no seu coração. E pratique. Não basta só ouvir, você tem que praticar. Pratique o que Deus tem falado na sua vida. Faça o que Ele está falando na sua vida. E transforme a sua mentalidade todos os dias. Renove a sua mente todos os dias. Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, conhecendo mais a Deus. Só assim você vai conseguir viver o novo de Deus e ir além do medo. Então voa, porque Deus te chamou para ser águia. Bora!